Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso. Hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje nós vamos aqui analisar uma rúbrica, não é? Para ser mais preciso, um autógrafo de um famoso, do Haaland, né? Jogador atacante aí do Manchester City, tá certo? Dois autógrafos que foi dado por ele há um tempo atrás, que foi utilizado para o leilão, né? Foi leiloado e o dinheiro revertido para instituições de benefício a crianças, tá certo? De programas de proteção à criança, né? Que auxiliam crianças. Então, veja só, nós vamos trabalhar hoje aqui essa assinatura em específico, esse autógrafo, tá? Isso aqui é um autógrafo, mas que eu, durante o vídeo aqui, vou tratar como rúbrica, como lançamento, como assinatura, tá? Enfim, e por que eu trouxe a rúbrica hoje? Eu trouxe rúbrica hoje porque eu vejo que é o principal problema dos iniciantes é trabalhar com a perícia em rúbrica, tá? Pelo fato de que a gente faz um curso do qual é bonito realmente o curso, você entende ali certinho o que quer dizer, mas na prática, quando você pega rabiscos como esse, você fica preocupado. Porque claramente aqui, a um olhar de um desconhecido, você poderia olhar aqui e dizer que as duas assinaturas foram feitas por pessoas diferentes. Mas não, não foi. São cópias aí, são assinaturas aí genuínas do jogador, tá certo? Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que se deve analisar em uma perícia de rúbrica? Eu vou falar aqui me utilizando da experiência que tenho, tá? Assim, claro, cada um aí durante sua experiência vai desenvolver métodos provavelmente diferentes. Mas o que você vai analisar primeiro numa rúbrica? Primeira coisa que eu busco visualizar numa rúbrica é o que cada traçado significa. Notoriamente aí nas duas, tanto na amarela quanto na vermelha, mas mais presente na amarela, você consegue identificar melhor, existe um alógrafo H, que provavelmente representa o nome Haaland, né, que é com H, inicia-se com H, e Braut, um B, que é o nome do meio dele. Provavelmente seria isso. Veja que nas duas possuem a representação do H e do B. Certo? Veja só. Primeiramente, o B termina, certo? Possui o seu remate em sentido ao lado esquerdo, tá? Ao lado esquerdo em ambas as peças, veja só, vamos trabalhar o ataque. E veja o ataque que se inicia ali no alógrafo H, que daqui me parece ser em fuga. Claro, estou analisando aqui a olho nu, certo? Seria olhar com um microscópio, com um ampliador digital, enfim. Mas me parece ser em fuga, do qual se inicia, não é, de forma célere, tá certo? Veja que ao descer a primeira grama do H, para dar a laçada abaixo, ele segue o caminho à esquerda, formando uma presilha quando sobe, tá? Infelizmente aqui eu não consigo mostrar para você, mas eu estou trabalhando aqui a primeira perninha do H em cima. Veja, isso tudo aqui você busca identificar. Primeiro, identifiquei o quê? Identifiquei os alógrafos, o que cada traçado representa. Veja que tem um H e tem um B em ambas. Agora fui para o ataque e para o remate, que me parece também coincidir tanto o sentido quanto o tipo de ataque e de remate. Veja que a primeira grama do alógrafo B, ela possui um gancho abaixo em ambas as situações, tá? Possui um gancho abaixo em todas as situações e que ambas as assinaturas possuem sentido, né? Se você olhar aí, não é, o comportamento de base dela são em sentido descendente. Você vê que ela tende a inclinar para baixo. Então aí já é características convergentes. Temos também esse traçado peculiar, essas bolinhas peculiares, que uma acontece abaixo do lançamento, né, essas duas bolinhas na placa amarela, onde na placa vermelha acontece dentro do primeiro balão, do primeiro grama circular da letra B, não é? Da letra B. Então, galera, é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar, certo? Veja, o comportamento de base, alinhamento não tem como analisar aqui porque
Não, ela não foi escrita sobre uma linha de pauta, né? Mas veja, ataque, o remate, o método de construção é importantíssimo. Você vê, como eu falei aqui, que se inicia o H pelo topo, desce, depois faz uma laçada para se formar a haste horizontal do alógrafo H, né, que forma uma laçada para o lado esquerdo. Veja, tudo foi construído da mesma forma, por mais que visivelmente seja diferente. Lembrando que o modo como é que eu posso dizer aqui? O modo que se produz esse tipo de lançamento tem que ser levado em consideração pelo perito. Por quê? Veja só, um jogador sai cansado do jogo, sai com pressa, quer entrar no vestiário. Ele não vai ter atenção de pegar uma placa dessa, assinar toda bonitinha. Não é a mesma coisa de um escritor que está sentado em uma mesa autografando seus livros, um autor de livros. Não é não, veja que é diferente. Então, para nós, peritos, já é normal existir essa diferenciação visível, tá, da assinatura. É super normal, tá certo? É super normal. E assim, e como é que é cópia? Como é que você descobre que é uma cópia? Veja só, a cópia, geralmente, ela peca nos detalhes. Nos detalhes. Por que nos detalhes? Existem dois tipos de cópias que são as mais utilizadas. Quais são elas? São as cópias exercitadas, da qual o indivíduo tem a peça original presente e exercita para ficar cada vez mais parecida a sua grafia com a daquela que está copiando, tá certo? E aí você vai encontrar nos detalhes, certo? Ele vai ser um alinhamento diferente, vai ser momentos de hesitação, vai ser um calibre diferente, vai ser valores angulares diferentes, enfim, valores angulares e curvilíneos diferentes, enfim. Ou é uma cópia por memorização. O que é a cópia por memorização? Veja bem, se eu fosse copiar agora aqui a do Haaland, eu cancelaria essa imagem daí e eu iria copiar o quê? Eu sabia que ele representa o H e o B. Então eram os dois alógrafos que eu iria copiar. E o que eu quero dizer com isso? Veja só, na cópia por memorização, apenas as características mais salientes, mais marcantes da assinatura é que são reproduzidas. E os detalhes, não. Então o método de construção é diferente. A minha assinatura, você olhar, ia ter um H e um B. Mas quando você olhasse o método de construção, você olhasse o ataque, você olhasse o remate, você olhasse, enfim, os espaçamentos deixados, seriam diferentes. Tá certo, galera? Então veja só, resumindo aqui, o primeiro ponto que você deve identificar para facilitar a análise de uma rúbrica é identificar o que cada traçado representa. É identificar o que cada traçado representa. Depois que você identificar o que cada traçado representa, o resto se torna muito mais simples. Muito mais simples. Né? Porque você vai buscar as características certas nos locais certos. É muito difícil se falar de método de construção de um lançamento quando você não sabe o que significa aquele lançamento. Como foi que ele foi construído? Como é que eu sei que é construído uma coisa que eu não sei o que representa? Então faz isso primeiro. Aí depois você busca os ataques, os remates, o alinhamento, o comportamento de base. Vê os espaçamentos. Nesse caso daqui, por exemplo, eu já não trabalharia com calibre, porque se mostra prejudicado. Eu preferia trabalhar com os espaços, não é? Porque lembrando que o calibre, ao se verificar o calibre, você não conta os alógrafos maiúsculos e nem os traçados passantes da linha de pauta. Então, nesse caso aqui, só tem alógrafo maiúsculo, é um H e um B. Então, nesse caso aqui, eu anotaria como prejudicado a análise do calibre, a análise da gladiolagem, tá certo também, certo? Verificaria o quê? A pressão, aqui você vê uma pressão forte, você vê um grau de habilidade baixo, não é uma velocidade alta, que indica o quê? Indica pressa. Tem que ser levado em consideração. Você não pode pegar a assinatura de um jogador que sai de um campo, os autógrafos, 500 autógrafos dele vão ser 500 visivelmente diferentes. Ele sai com pressa, galera. Leve em consideração também o ambiente do qual foi colhido o material. Tá certo? Lembrem disso. Não só porque eu estou falando aqui de um jogador, o exemplo que eu trouxe, mas de qualquer um aí que você venha lidar, tá bom? Sempre procure saber do caso
também é muito importante para saber como foi produzido aquela assinatura, tá certo? Muito obrigado, galera. Espero que tenha entendido aqui a mensagem que eu quis passar com esse vídeo. Se eu deixei algumas dúvidas, deixa no comentário. Se não, que bom, né? Mas se tiver dúvida também sobre outras coisas, deixa no comentário também. Nos segue aí para dar essa moral, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.